Paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre sensualidade. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que está escrito que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. A sensualidade, também chamada em Gálatas capítulo 5, versículo 19, de lascívia, é quando a pessoa tem a propensão para a luxúria, isto é, uma sensualidade exagerada, um deleite carnal. Ou seja, em Romanos 8,6 diz que a inclinação para a carne é morte. Em Romanos 8,7 diz que quem está na carne se constitui inimigo de Deus porque não pode agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver. Neste versículo, destaca-se três palavras-chave: traje honesto, com pudor e modéstia. O que seria honesto? O honesto vem do latim onus, que significa dignidade, honra. Uma pessoa que age com escrúpulos, ou seja, que tem receio de errar. Então a mulher deve se vestir, tanto o homem também, com receio de errar, com escrúpulos. Também pudor. O que é pudor? Sentimento de vergonha. E também modéstia. O que é a modéstia? A ausência de vaidade ou luxo. Então é sobre isso que eu vou falar, o mal que tem se infiltrado no meio do povo de Deus e tem causado situações terríveis, a famosa sensualidade. Então é sobre isso que iremos tratar. Convido você, se ainda não for inscrito, que deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para que todos juntos possamos pregar o Evangelho junto. O que eu vou falar aqui não é simplesmente o que eu acho, que não importa o que eu acho, ou não importa o que você acha, mas o que importa é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, prática e conduta. Então vamos lá. Eu quero aqui dar uma colocação importantíssima sobre a questão de feminina e a questão da sensualidade. A ser feminina é uma coisa, ser sensual é outra totalmente diferente. Observamos que a feminilidade é a qualidade do modo de ser, de viver da própria mulher. Já a sensualidade é um modo próprio de agir que provoca o interesse na outra pessoa. Em Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando atraído e seduzido. Olha, então temos que ter cuidado. Tem muitas pessoas que estão usando o jogo de sedução para atrair pessoas, estão sendo chaves principais de casamentos fracassados e levado vidas à ruína. Mas Deus está usando aqui esse meio de comunicação através da minha pessoa e dentre tantos que também pregam a palavra, para comunicar a você que tome muito cuidado com sensualidade. Ser feminina é uma coisa, ser sensual é outra, porque os valores estão deturpados, e é isso que você vai ver até no término desse vídeo. O interessante é que eu quero dar aqui alguns dados psicológicos. Estudando um pouco a psicologia ela diz que o estímulo mais aguçado da mulher é o ouvido. Então a mulher vai mais pelo que ouve. Quando alguém chega de minha linda, você está tão maravilhosa hoje, minha linda, maravilhosa, meu amor, a mulher fica, porque é o sentido mais aguçado, é o ouvido. Mas já o homem, diz a psicologia, que é a visão. A mulher pode falar, você hoje está um gato. Ele vai gostar. Mas se a mulher se arrumar, ele dá aquela famosa olhada para o lado. Não é verdade? Porque ele vai, especialmente os homens ímpios que não têm o discernimento do Espírito Santo e o temor a Deus, não pode ver um rabo de saia que já fica olhando. E os psicólogos e os sexólogos, eles têm cometido um equívoco. Eu estava estudando sobre isso para dar esses dados aqui para você ver que o perigo das ciências humanas para querer deturpar a ciência que está em cima de todas as ciências, que é a revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tem dado pelo seu Espírito Santo. Eles defendem, os psicólogos e sexólogos, eles defendem o pensamento que tudo é permitido. Olha que absurdo. Se abrirmos a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, está escrito que fomos chamados à liberdade, mas não devemos dar ocasião à carne. Foste chamado à liberdade, mas não deis ocasião à carne. O que é a carne? É a natureza pecaminosa que vai acompanhar o homem até o momento do arrebatamento. Porque de quando formos arrebatados, teremos o corpo transformado. Mas, até aquele momento, essa natureza ela vai estar aqui de uma forma implacável. Por isso que é importante uma vida de oração, jejum e de total vigilância e de renúncia. Eles dizem também que, além de importante ser tudo permitido, eles dizem que o importante é encontrar prazer em si. Olha que absurdo. Observamos que cresce de uma forma avassaladora as vendas de produtos eróticos e fantasias sexuais.
E para o público feminino, também tem para o público masculino, mas o público feminino está em alta, é só você ver. É os famosos sex shop. Até sex shop gospel tem. Veja que absurdo. Sex shop gospel. Só Deus na causa, meus irmãos. Só Deus na causa. Aí observamos que a sensualidade, aparentemente, ela parece não ter nada de ruim. Mas veja, vamos observar. Então a beleza da mulher, ela não pode estar só na sensualidade. Ou seja, a sensualidade ela é o uso do corpo, indevido. Aí observamos que vivemos em uma cultura onde o corpo é cultuado. Eu não tenho nada contra a geração saúde. Eu não tenho nada contra quem pratica exercícios físicos, faz dietas alimentares. Não tenho nada contra. Eu também gosto de praticar exercícios que têm muito benefício ao corpo. Mas onde se cultua o corpo, passa a se idolatrar o corpo, e idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então tome cuidado para não cometer idolatria, porque tem pessoas que estão cultuando o seu próprio corpo e o corpo de outras pessoas. Aí veja, uma pergunta. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, bem prática, para você mulher e para você homem. Você homem, qual é o intuito que você tem de usar uma camisa muito apertada? Qual é o intuito que você tem de usar uma calça jeans totalmente ligada, marcada ao teu corpo? E você, mulher, qual é o intuito que você está tendo ao usar um short curto, apertado, uma blusa decotada, aquela fenda enorme que vem do rasgão de baixo até em cima? Deveria tirar tudo logo. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou aconselhando para tirar uma modo de se falar. Estou falando aqui em tese. Então veja, transparência, uma calça justa, vestido justo, saia justa, saias curtas. Qual é o intuito que a mulher tem? Aí tem pessoas que dizem, irmão, a gente vive num país que o calor é infernal, mas o calor não pode diminuir o teu pudor. Você pode dizer um amém? Que palavra é essa, né? Tão dura, tão rígida, não. É simplesmente a verdade. Tem homens e mulheres que já perderam a decência. Já perderam. Aí veja, aí a desculpa é o famoso calor, né? Só Deus na causa. Então veja lá, mas no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, fala o seguinte: mas vereis outra vez a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e o que não serve. Então fomos chamados para fazer a diferença. Mas nas famosas redes sociais, eu estou usando aqui uma rede social para me comunicar com você, trazer uma palavra de Deus, falar com meus amigos, familiares, irmãos de igreja, é uma bênção. Mas muitos têm usado as redes sociais para fazer o quê? Colocar as fotos sensuais. Ou seja, quando colocam uma foto sensual, sem ele querer, ou querendo ou não, eu não sei, ele está aumentando o apetite sexual porque está fazendo exibicionismo e está tentando, podemos dizer assim, os mais fracos, aquelas pessoas que não têm uma vigilância. Então cuidado com o seu exibicionismo. Então, se observarmos também, isso é nas redes sociais, né? As pessoas ostentam na academia, até nas igrejas, que vamos ver daqui a pouco sobre isso aí. E também as propagandas de perfume, creme dental, sapato, jeans, roupa, especialmente as propagandas de cerveja, dessa bebida alcoólica. Pode ver que a sensualidade está em alta, bota as mulheres esbeltas de biquíni, praticamente seminua. Que absurdo é esse? Aí veja, observamos que a sensualidade ela está sendo explorada ao extremo. Está desvalorizando a imagem da mulher, do homem também, mas em especial da mulher, não sabendo que a imagem da mulher foi feita a imagem e semelhança de Deus. E também tem as famosas fantasias sexuais. Eu já fui questionado sobre a importância de se usar lingerie. Pode se usar lingerie? Lógico que pode. Se você é mulher, quer comprar um sutiã, quer comprar uma calcinha para ficar bela, para quando for ter um momento íntimo com seu marido, ok, você pode usar, até no dia a dia, né, usar a famosa lingerie. Mas você usar fantasia sexual? Um cristão? Então veja, eu vou tocar numa tecla aqui que poucos tocam e talvez vai ferir alguns, mas meu compromisso é com a palavra de Deus, a verdade que liberta, que a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a fantasia sexual parece ser inofensiva, mas é uma forma oculta que o diabo tem usado para trazer uma terceira pessoa no relacionamento. Por exemplo, se a mulher é casada com um pedreiro ou um eletricista, mas ela quer que seu marido se vista de médico ou de bombeiro, então ela vai estar ali com seu marido coabitando, mas
o intuito dela vai ser o quê? Como se fosse ali, não aquele pedreiro ou aquele eletricista, mas aquele bombeiro ou médico. Ou seja, o homem é casado com uma vendedora, trabalha vendendo móveis ou outra coisa. Aí ele quer que ela se fantasie de enfermeira, vai estar coabitando com a mulher, mas é como se tivesse ali uma enfermeira. Ela não é enfermeira, ela é vendedora. Como a mulher é casada com um pedreiro, mas ele está de bombeiro, ele não é bombeiro, ele é pedreiro ou eletricista. Entenda-me. Agora eu quero mexer um pouco com você. Então pare e pense por alguns instantes. Se ele é casado com uma vendedora e quer uma fantasia de enfermeira, e se o diabo colocasse uma enfermeira para dar em cima dele? Ou a mulher que é casada com um pedreiro, um eletricista, um encanador, e de repente aparecesse um bombeiro ao qual ela fantasiou seu marido para ter uma intimidade sexual. Desce em cima dela, o que poderia acontecer? Pare e pense. Pare e pense. Veja, observamos que o estímulo para introduzir a terceira pessoa está como uma pessoa a mais querendo. Observamos, veja bem. O estímulo para introduzir a terceira pessoa se está com uma pessoa, né? Mas só que ela está querendo outra. Por quê? Porque simplesmente ela está com seu esposo, mas de repente quer que ele se vista de outra pessoa. Então cuidado, isso pode ser uma forte indução ao adultério, a orgias e até outras atrocidades aí, né? Está com uma pessoa, mas fantasiando outra. Que negócio é esse? Está errado. Então veja, o interessante é que o pior do que isso é que muitas igrejas elas têm sido afetadas pela sensualidade e muitos líderes não estão tomando as devidas providências. Mas o que fazer? Devemos fazer o quê? Buscar na palavra do Senhor todas as direções para agirmos corretamente, ainda que as pessoas não gostem, mas o problema é delas se não gostarem. O importante é o que a palavra diz. E eu quero finalizar esse texto aqui dando uma colocação para você que é pai. Tome muito cuidado quando for comprar uma roupa para tua filha ou para o teu filho. Você que é mãe também, quer ver o pai bota uma regra, a mãe tira. Ou a mãe bota uma regra, o pai tira. Ei, cuidado. O maior exemplo que você pode dar a seu filho é a conduta da tua vida. E a maior riqueza também é o seu exemplo. É o maior legado que você pode deixar. Então cuidado, chegou com uma roupa curta em casa, tira aquela roupa, ponha nela uma roupa decente, corte e jogue no lixo. Ah, mas vai dar pro filho dos outros, não é crente. Nada disso que não serve para mim e para você não serve para ninguém. Então joga aquela porcaria no lixo. Roupa curta não serve para ninguém. Vai servir sim para estimular desejos sexuais, apetite sexual, cobiça em alguns e pode acontecer até um estupro. Não é verdade? Através da sedução ali, o inimigo usar aquela pessoa que não está devidamente vigiando e cometer um erro. Então tome cuidado, você que é cristão, você que é cristã, você que é líder, você que é pai, você que é mãe. Cuidado com a vestimenta dos teus filhos e tuas filhas. Então o que fazer? Eu quero aqui citar Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. Veja que diz Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. Está escrito a seguinte expressão, a palavra do Senhor. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda impureza, mas vós não aprendeste assim de Cristo, que se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei de velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então reflita nesse texto de Efésios 4, 17 ao 24. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Não quis ditar regra para a tua vida, simplesmente quero te conduzir a andar no caminho de pureza e santidade, que a Bíblia diz que sem ser santo, ninguém verá a Deus. E o que é ser santo? Santo significa separado, ou seja, das práticas erradas, da rota mundana e seguir só um caminho seguro que se chama Jesus Cristo. Um forte abraço. Repito, não quis ditar regras, apenas quis te conduzir a agir com os devidos procedimentos aos quais tem agradado o Senhor Jesus Cristo e cancelar, deletar da tua vida procedimentos ao qual tem te afastado dele. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe.